aqui de novo, gente. Agora acho que vai ser mais rápido, porque a gente precisa só fazer uma partezinha de uma correção. Correção das atividades de exercício de geometria, página 263. Gente, vou colocar a janelinha um pouquinho para baixo. Tom. Opa! Creeper, não faça mal, por favorzinho. Ó, vou ficar aqui por um tempinho só. Ai. Ó, exercício, página 263, nós vamos corrigir das questões 7 a 14. E aí, galera, mais uma oportunidade para vocês tirarem as dúvidas de vocês, corrigirem o caderno e qualquer dúvida, deixa um recadinho aqui no vídeo que a gente tira com o maior prazer, tá bom? Então vamos lá, ó. O Creeper não me fez mal, gente, eu acho que ele virou meu amigo. Ó, galera, na questão 7, ele diz assim: indique as semi-retas representadas nas figuras. Vamos lembrar o que é uma semi-reta. Gente, uma semi-reta, como a gente pode olhar aqui, ó, é uma parte da reta que ela tem início, ó, ela começou aqui no ponto A e passou pelo ponto B. Lembrem-se que essa setinha aqui, ó, representa que ela é infinita só nesse sentido aqui, ó. Ela está indo infinitamente, só nesse sentido. Então, ela tem início, mas ela não tem fim. Quando ele diz assim, ó, ele quer que represente a reta, a gente começa a escrever desse jeito aqui, ó. Eu coloco o A, que é o ponto de partida. Gente, vou mudar aqui o meu pincel. Ó, o ponto A, letra maiúscula, que é o ponto de partida, e passou pelo ponto B. Então, eu coloco AB, tracinho com setinha. Não esqueçam que a setinha que a gente coloca aqui na representação, ela indica somente que é uma semirreta. Ela não é fiel ao sentido do desenho. Então, nesse caso aqui na letra A, até coincidiu que a setinha está para a direita no desenho e na representação nós também colocamos para a direita. No caso da letra B, na letra B eu também tenho uma semirreta. Essa semirreta começou pelo ponto C e passou pelo ponto D. Então eu começo aqui a minha representação C, D, tracinho, e a setinha respeita o sentido da nossa escrita, que é da esquerda para a direita, certo? Aqui na letra C, o meu ponto de início é o ponto E. Então, ó, eu comecei pelo ponto E, veja que é a origem da semirreta, e ela passou pelo ponto F. Olha só, gente, o tracinho normal e a minha setinha também é para a direita. Tia Vanessa, então todas as setinhas das semirretas serão para a direita? Sim, em qualquer situação. A setinha lá no desenho, estando para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, inclinado, não importa. Eu tenho tracinho com setinha para a direita, tá bom? Olha só aqui na letra D. Na letra D, eu tenho o início na letra M, que é o ponto, passou por N, tracinho com setinha para a direita. Olha, essa é a prova de que essa setinha da representação não respeita o desenho, o sentido do desenho, tá? Ela só indica, mais uma vez eu estou dizendo, que é uma semirreta, somente, tá joia? E aí, como é que a gente canta essa partezinha? A gente canta assim, ó, A, B, tracinho com setinha, A, B, tracinho com setinha, C, D, tracinho com setinha, C, D, tracinho com setinha, E, F, tracinho com setinha, E, F, tracinho com setinha, M, N, tracinho com setinha. E a nossa música acabou. Até começar o segmento. Aqui, pessoal, na questão número 8, ele diz assim, de novo, indique as semirretas representadas nas figuras. Lá na sala de aula, a tia Vanessa falou que isso aqui parecia um pé de galinha. Então, ó, esse pé de galinha começa na origem aqui, ó, no ponto O, e aí eu venho aqui, ó, essa primeira semirreta passou por A.
Então, gente, não esqueçam que o segmento, a semirreta, ela mostra o ponto de início e o ponto em que a reta passou. Então, aqui, ó, a minha primeirinha, vou fazer amarelo, ó. Essa primeirazinha começou em O, passou pelo A, tracinho com setinha. A minha segunda semirreta começou em O e passou por B. Então, eu tenho O, B, tracinho com setinha. E agora, eu tenho a última semirreta que começou em O e passou por C. Ó lá, OC, tracinho com setinha. Então, vejam, gente, que a semirreta eu tenho que ter o ponto de início e por onde ela passou. E esse ponto de início é ponto mesmo, é a letra maiúscula, e o ponto que ela passou também é outra letra maiúscula, tá? Alguns alunos colocam assim, O, A, B, C. Não existe isso. É O, A, O, B, O, C, ok? Letra B. Na letra B, nós vamos fazer da mesma forma. Então, ó, eu tenho aqui a origem em O e a primeira semirreta passou por R. Então, é O, R, tracinho com setinha. O próximo, ó, vou pegar um amarelinho. Começou em O, passou por S. O, S, tracinho com setinha. E a última, que eu vou pegar o verdinho, OT. Ó, T, tracinho, com setinha. Ok? Então, aqui eu tenho 3 semirretas em cada desenho. Ó, A, tracinho, com setinha. Ó, B, tracinho, com setinha. Ó, C, tracinho, com setinha. Ó, R, tracinho, com setinha. Ó, S, tracinho, com setinha. E O, T, tracinho, com setinha. Tudo bem? Então, vamos lá. Agora nós vamos de número 9. Observe a figura e determine. Eu tenho a reta boa. Gente, ele não está pedindo, mas se a gente tivesse que representar a reta, a gente sempre vai colocar o ponto de início, que é o ponto B, o ponto final, ó, qual é a última letra que aparece? É o A. Então, eu coloco BA, tracinho, tá vendo aqui, ó? A reta, ela é ilimitada nos 2 sentidos. Então, ó, setinha, setinha. Essa seria a representação dessa reta aqui. Eu vou apagar porque não é isso que ele tá pedindo. A tia Vanessa só aproveitou para a gente relembrar esse conceito, tá bom? Na letra A, ele diz assim, quais são as semirretas de origem no ponto O? Atenção, concentração, galerinha. Vocês estão vendo aqui, ó, se ele está pedindo com origem em O, é porque começou no O. Então, essa primeira começou no O e passou por B. Então, eu escrevo O, B, tracinho com setinha. Setinha sempre para a direita. Vou mudar a cor aqui e vamos de O, A. Olha lá, gente. O, A e O, A. O, A, tracinho com setinha. Pronto. Essas são as 2 semirretas com origem no ponto O. E aí vem a pergunta da letra B. Qual é o ponto comum das semirretas OA e OB? Gente, ponto comum é o que está repetindo. O que está repetindo tanto na primeira semirreta quanto na segunda é o ponto O, ok? Vamos para a questão número 10. Gente, a questão número 10 é uma questão livre. Não existe um gabarito fixo. É como se fosse aquelas respostas pessoais, sabe? Ele pede para você traçar semirretas AB. Eu vou dizer o que você não pode deixar de colocar. Então, olha só. A primeira coisa, se começou com A, é porque a sua origem é A. Então, você pode fazer
para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, inclinada, não tem problema. Ele não está dizendo o sentido da semirreta. Só tem que ser uma semirreta. Então, por exemplo, eu vou fazer para cima, ó, porque não é tão comum a gente encontrar desenhos que tenham semirretas para cima, mas existe. Então, ó, eu tenho que colocar o ponto A iniciando e o último ponto sendo o ponto B. Aqui eu tenho a letra A, que é a semirreta AB. A próxima semirreta, RS. Eu vou fazer inclinada para baixo, só para ser diferente, gente. Então, eu vou colocar aqui, ó, começou no ponto R e passou pelo ponto S. E a minha última semirreta é a semirreta MN. Eu vou colocar ela assim, ó, só para ir contra o sentido da minha representação. Gente, está começando no ponto M. Então, ó, comecei em M e passou por N. Pronto, aqui são exemplos de representações da letra A, B e C. Não significa que você tenha que fazer idêntico, igual ao que a tia Vanessa está fazendo, tá joia? Agora, nós iremos para a questão número 11. A questão número 11 pede para a gente indicar os segmentos. Dê uma olhadinha aqui, ó. Segmento, vamos relembrar, é um pedaço de uma reta. Esse pedaço, ele tem início e ele tem fim. Então, nessa figura aqui, ó, nesse polígono de 3 lados, que é um triângulo, eu tenho o segmento AB. Olha lá, eu tenho o segmento AB. Esse segmento AB eu represento assim. No caso do segmento, eu posso escrever tanto AB quanto BA, e o meu tracinho é sem setinha. Lembra que quando a gente cantava, era assim, ó, A, B, tracinho, sem setinha. A, B, tracinho, sem setinha. Então, aqui, ó, agora eu vou para o meu próximo segmento. Quem é meu próximo segmento? BC. A tia Vanessa costuma, toda vez que precisa representar, tirar de um desenho um pedaço da reta, ou uma semirreta, enfim, eu sempre começo na ordem alfabética, para eu não me perder. Então, eu comecei em A, então eu faço A com B, depois B com C, depois eu vou seguindo a sequência. O meu azulzinho é B, C, tracinho, sem setinha. B, C, tracinho, sem setinha. E agora C com A. O C com A, eu posso tanto colocar C com A, como eu posso colocar A com C. Fica a seu critério, tá bom? Nós estamos falando da mesma coisa. Então, eu posso fazer C, A, tracinho, sem setinha. Como eu posso fazer A, C, tracinho, sem setinha, tá bom? Na letra B, a gente vai seguir a mesma lógica. Ó, eu vou procurar a letra menor. Eu faço assim, eu sempre procuro a menor para eu não me perder. Então, começando em A, eu vou fazer A com B. Então, meu primeiro segmento, A, B, tracinho, sem setinha. A, B, tracinho, sem setinha. O meu próximo será B com C. O meu B com C é o meu próximo segmento. B, C, tracinho, sem setinha. Na sequência, eu tenho C com D. O C com D será o meu terceiro segmento. C, D, tracinho, sem setinha. C, D, tracinho, sem setinha. E agora, tia Vanessa, o último que tá faltando pintar, ó, também usar a cor é muito legal na geometria, é juntar A com D. A com D é o meu último segmento dessa figura. Eu posso tanto fazer A com D como D com A, não tem problema. E aqui ficou A, D, tracinho, sem setinha. A, D, tracinho, sem setinha. Vou colocar um E aqui. Prontinho. E agora nós iremos para a questão número 12. A questão número 12 não é um segredinho, é porque alguns alunos às vezes lê, mas não lê com atenção. E aí passa desapercebido aqui um detalhe. Olha, nas figuras, quais são os pares? Gente, o que são pares?
Pares são duplas. Ele quer pares de segmentos consecutivos. Vamos lembrar o que é um segmento consecutivo? O segmento consecutivo é um segmento seguido do outro. Eles dividem a mesma extremidade. Então, a ponta de um é o início da outra, o fim de um é o início do outro segmento. Eles estão sempre de mãozinhas dadas por um ponto. Então, aqui, ó, começando no ponto A, volto a dizer que a tia Vanessa sempre organiza na ordem alfabética. Então, aqui, ó, o meu primeiro segmento, ele quer uma dupla. Então, o meu primeiro segmento é A com B. Vou escrever aqui. A com B vai fazer dupla. Com quem? A com B e quem seria consecutivo a A com B? B com C, perfeito. E o ponto comum, a extremidade comum seria o ponto B. Então, a minha primeira dupla, A com B e B com C. Então, minha primeira dupla de segmentos consecutivos. O meu próximo, olha só, se eu comecei com A, agora a minha próxima dupla vai começar com B. Então, eu vou fazer B com C e C com D. Olha lá. B com C e C com D. Minha próxima dupla é essa. AB e BC é a primeira, BC e CD é a segunda, certo? Vamos de letra B. Na letra B eu também quero pares, duplas de segmentos consecutivos. Começando com a letra A. A com B, B com C. Então já vou escrever aqui. AB e BC. Minha próxima dupla. Se eu comecei com A, agora eu começo com B. B com C e C com D. Então, já vamos escrever. B com C e C com D. Tracinho sem setinha, tracinho sem setinha. Gente, se eu comecei já com A, com B, o meu próximo é o C. C com D e D com A. C com D, vou fazer desse lado. C com D e D com A. E por último, se eu comecei com A, comecei com B, comecei com C, agora eu vou começar com D. D com A e A com B. D com A e A com B. Pronto, ó. Aqui, como é uma figura fechada de 4 lados, eu tenho 4 duplas, ok? Então, corrigindo aí, fazendo check no caderno. E por último, é a questão número 13. Gente, essa questão número 13, a tia Vanessa vai fazer assim, ó. Eita, que a minha janelinha tem que diminuir. Vou colocar ela para cima. Gente, é o seguinte. Essa questão diz que ele deu uma legenda falando assim: você vai comparar segmentos, duplas de segmentos. E você vai usar o número 1 se essa dupla for colinear, número 2 se essa dupla for consecutiva, número 3 se eles forem consecutivos e colineares, e número 4 se eles não forem nem consecutivos e nem colineares. Então, eu aumentei a figura aqui, ó, peguei essa figura e trouxe para cá, só para ficar mais fácil de vocês enxergarem. E aí a ideia é de eu ir pintando, tá? Então, olha só, eu tenho aqui. Na letra A, eu tenho GB e FE. Então, ele quer falar isso aqui, ó, GB e FE. Essa dupla, elas são colineares? Ou seja, elas estão na mesma reta? Sim, elas estão na mesma reta. Elas são consecutivas? Não. Esses pedacinhos não são consecutivos. Então, se eles não são consecutivos, ó, eles não têm a mesma letra comum. Então, eu vou usar aqui, ó. Eu vou usar o número 1.
eles são só colineares. Vamos para a letra B. BF e FE. BF e FE. Gente, BF e FE são colineares? Sim, estão na mesma reta. São consecutivos? Sim, ó, eu repito a letra F, BF, FE. Então, sim, eles são consecutivos. Se eles são consecutivos e colineares, eu vou usar que letra? Eu vou usar o número 3. Tô perdidinha aqui, pronto, já me achei. Vou usar o número 3, ó, consecutivos e colineares. Vamos de letra C. Ele quer BF e BC. BF com BC. Eles são colineares? Não, eles não estão na mesma reta. Um está em uma reta, outro está em outra. Mas eles são consecutivos, eles dividem o ponto B. Então, se eles só são consecutivos, eu vou classificá-los como número 2. Sendo o número 2, vamos de letra D. Na letra D, ele quer GB e BA. GB e BA não são colineares, ó, eles não estão na mesma reta, mas eles são consecutivos. Se eles são colineares e consecutivos, eu digo que eles são GB e BA. Mentira, eles não são colineares, mas são consecutivos. Então, aqui eu só vou usar o número 2. Agora, CB com BA. Eles são sim colineares, ó, estão na mesma reta, e eles são consecutivos. Se eles são colineares e consecutivos, eu uso o número 3. Então, a letra E, número 3. Letra F. CB e FE. CB e FE são colineares? Não, eles não estão na mesma reta. São consecutivos? Não, eles não são consecutivos. Se eles não são nem consecutivos e nem colineares, eu uso o número 4. Letra G. AB e BC. AB e BC. Peraí que ficou torto esse aqui. BC. Eles estão na mesma reta? Sim, estão na mesma reta. Eles são consecutivos? Sim. Então, se eles são consecutivos e colineares, eu digo que eles são o número 3. E por último, FB e BA. FB e BA não são colineares, ó, eles não estão na mesma reta, mas eles são consecutivos. Então, eu coloco aqui o número 2. Gente, e a questão 14? Ele diz assim, eu quero 3 duplas de segmentos que sejam adjacentes. Vamos relembrar o que são adjacentes? Gente, o 3 aqui, ó, quando os segmentos são colineares e consecutivos, eles são adjacentes. Se na questão 14 ele quer que a gente olhe o desenho e que a gente tire do desenho 3 duplas de segmentos que sejam adjacentes, nós já fizemos, ó. Ou seja, são todas as duplas que foram classificadas com o número 3. Então, eu tenho aqui, ó, a letra B, a letra E e a letra G. Olha lá, BFFE, CB e BA e AB e BC. Essas são as 3 duplas de segmentos que são adjacentes. Tudo bem? Deu para relembrar o conteúdo? Deu para corrigir tudo no caderno? Nossa correção acabou. Um beijo no coração de vocês, bom descanso e até a próxima. Tchau, galera!